Eu fiz no lugar a faculdade que eu fiz, a Unila Salle, em Canoas. Fez pedagogia infantil e também com orientação. Letras Libras também, ela tem 2 faculdades, na UFSC, em Santa Catarina, e fez Letras Libras, a faculdade de letras com especialização em Libras e Libras mais. Na Unila Salle, em Canoas, os professores eram ouvintes. Ela era surda e tinha intérprete na aula. E tinha colegas não surdos? Na faculdade de Letras Libras, todos os professores eram surdos e sabiam a língua de sinais. Lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, era muito melhor. Carol. Era natural, assim, era natural igual ao ouvinte. A única diferença é que recebia intérprete, um apoio do intérprete, um trabalho adaptado, não tinha, era igual ao ouvinte. Material não precisava, só intérprete. Não, professor. Começou um momento que ela, no início, ela foi mais sozinha. Alguns queriam ficar junto, ela ia tentando chamar as pessoas, e tentando com os colegas, escrevendo e mostrando. Demorava muito para poderem aceitá-la junto, para trabalhar junto, para fazer atividades e trabalhos e apresentações. Os professores também, pouca atenção nela. Não sabia que era surdo, não percebia, o jeito era igual ao ouvinte, ela acabava passando desapercebida. Daí ela explicava para o professor, entendia que eu sou surdo, a minha segunda língua é português, eu não vou escrever com tão naturalidade, eu vou escrever a estrutura da língua com diferença. E os professores aceitavam, não via problema, tinha boa aceitação, mas depois que ela explicava. Eu acho que podia os professores saberem mais, saber o indivíduo com as suas particularidades de inclusão, para o professor poder se preparar antes, para poder ensinar a todos nós. Também o grupo, os colegas, poderiam conhecer um pouco a área de deficiência. Ainda não, na sua maioria não conhecem. Precisam entender a cultura surda, não se entendem a cultura. O bairro, o limite, a organização desse contexto não se entende. Que área? Agora eu sou profissional, professora de educação infantil na Escola Frei Pacífico. Também do curso de língua de sinais, eu sou professora, ensino outros ouvintes. No curso básico de intermediário e avançado, são 3 cursos de língua de sinais. Em Esteio, a professora em outro local, perto da casa, em Esteio, eu ensino língua de sinais a ouvintes. Quando ela era mais jovem, ela começou perto dos 15 anos, fez estágio de operadora de fábrica. Fazia luz, lâmpada, fazia lâmpada, serviço de montagem, operador de montagem em série na fábrica, quando ela tinha uns 15 anos. Depois foi trabalhar no RH, no computador, desenvolvimento e organização de sistema, gostava muito, teve bastante experiência, fez curso na área e outras coisas de informática, foi tendo experiência nesse grupo da fábrica e depois de formada no 2º grau já não fiz mais, fez vestibular para inserção, eu não sei se não. Vestibular, desculpa, fez vestibular,
em inserção na faculdade e escolheu pedagogia, psicologia, serviço social. Ela ficou entre as três. E acabou escolhendo entre a UBRA e a Unila Salle, escolheu a Unila Salle, que era mais perto de casa. Ela foi escolhendo a faculdade de pedagogia. Não foi trabalhando. Nesse período, durante a faculdade, ela só estudou, para que tivesse um currículo bem organizado. Deu esse currículo na UBRA, deu esse currículo... Ela morava em Caxias antes. Então foi um período que ela se organizou muito para estudar, casou, foi procurando locais para trabalho, achou mais difícil. Então foi um período de organização mais pessoal, para cursos, para escola, para literatura surda, para pedagogia, e até hoje ela acaba se dedicando mais para essa área de pedagogia infantil. Como professora não, foi fácil. Foram chamando. Nunca precisou estar mandando currículo, já foram chamando, como é que sabe meu nome, como é que descobriram de mim. Foi muito fácil pra mim. Até a escola de ouvintes também chamaram. Escola de adaptação curricular à tarde. 1 ano já foram chamando ela para que eu começasse a trabalhar. Para mim eu nunca tive limite, assim, nunca foi difícil achar experiência como professora. Só na outra área, em administração, RH, ela acredita que sim, que tenha dificuldade. A trabalhar. Eu percebo que, conforme a minha experiência do meu marido, do Ivan, a maior dificuldade é quando se forma na faculdade, demora a conseguir trabalhar como informático. Ele vai tentando para conseguir começar a trabalhar. Até conseguir ser chefe, para o chefe acreditar que ele seja capacitado. O marido precisava mostrar muito trabalho que ele fazia. Até o chefe conseguir entender que ele era capacitado. É uma política, uma inserção para que possa conseguir. Só currículo não, só currículo, ele precisa perceber que a pessoa é capacitada na sua área, que entende de informática, entende de administração, entende de RH ou outras áreas, engenharia, arquitetura. Ela vê que percebe mais dificuldades das pessoas na inserção. Para mim foi mais fácil, porque como eu ia começar como professora dos pequenos, eu já fui inserida mais facilmente. Sim, desde que nasci. Até hoje. O principal preconceito da sociedade. Quando era pequena, casa, vizinho da frente, vizinho do lado, não me conhecia. Às vezes provocavam, faziam provocações na escola, bullying na escola. Ela estudou numa escola inclusiva, ela não estudou numa escola de surdos. Então, até 13 anos, depois mudou para uma escola de surdos. Ela achava que ela era a única no mundo surda. E depois, próximo da adolescência, que ela foi conhecer e ter contato com muitos mais surdos, e foi entender que existia um mundo igual a ela. Foi muito difícil no início, nessa escola inclusiva. Mas ela foi tentando e até conseguir com essa dificuldade. Azar, que tivesse que tentar. Não tinha barreira, azar do preconceito social. Ela foi tentando mostrar para a família e a família acreditou nela, sempre a apoiaram e ficaram admirados, que ela sempre foi determinada, assim. E agora também conseguiu casar, teve uma filha, fez o pós, fez a faculdade, 2 faculdades, para mostrar para a sociedade que ela tem condições. Eu percebo que agora a escola tem um pouco de mudança, tem mais inclusão. Que antigamente as escolas de surdos tinham só surdos, agora tem outras dificuldades, existem outras doenças inseridas, deficiência mental, autismo, atraso no desenvolvimento de aprendizagem. Os surdos, elas veem que normalmente eles se desenvolvem com muita facilidade. Agora, se tem outra patologia, outra dificuldade associada, eles têm muito mais demora. E que também a família possui muita dificuldade ainda de aceitar os pequenos surdos, aceitar seu filho surdo. Precisa acreditar. Meu filho é surdo? Sim, eu aceito.
vejo pouco. Depende do indivíduo, do professor, que faça estímulo, que ensine, que explique conteúdo, que faça uma conexão com o mundo de trabalho, com o mundo profissional, com a sua identidade, com a sua vida. Algumas coisas que o profissional faça, que o professor faça. Agora, a própria escola, apoio do trabalho, eu acho que um pouco sim. Um pouco o incentivo social se faz em alguns projetos. Mas, gurias, aqui vai até a 8ª. Sim. Né? Daí não tem segundo grau. Eu acho que tem poucos cursos, assim, com uma ideia profissionalizante. Eu não sei, eu sonho. Tenho sonhos, lugares grandes, escolas completas, até a faculdade, que tivessem espaços para os surdos só, completos, que pudesse ter fluência em língua de sinais, que pudesse a direção, a administração, a secretaria, todos os espaços terem fluência, que fosse natural para todas as pessoas. É um sonho meu. Eu acho que no futuro isso pode acontecer, mas que tenha a capacidade de ter fluência em todos os espaços em língua de sinais. Porque desde pequena eu gostava. Minha primeira entrada numa escola de ouvintes, eu vi a professora escrevendo no quadro e fiquei impressionada, olhando, não entendia tudo. Era uma escola inclusiva, então eu gostava de ver muito a professora escrevendo nos dias do quadro. Voltava para casa, ela fazia igual, pegava um papel velho mesmo, botava na parede e ia ensinando pro irmão mais novo. Dizia pra ele, olha ali, presta atenção. E o irmão ficava copiando. Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. E ele tinha 3. Era pequenininho e eu ficava mandando ele copiar. Sempre ele foi crescendo e eu me acostumando a brincar de professora. Muito desenho. Olhava pro sol, mostrava como é que era o sol, que tinha que ser igual, tinha que fazer um desenho igual. Olha o ônibus agora, vamos desenhar o ônibus. E foram se acostumando os dois a fazer brincadeira de escola. E depois no segundo grau ela sentiu que tinha dentro do coração a vontade de ser professora e de ensinar outros surdos. Porque queriam que eles fossem iguais a ela, tivessem possibilidades. Eu sinto, antes da faculdade me ensinaram muitas coisas. Na educação infantil, como ensinar na escola, como ensinar os pequenos, eu tive muita informação. Me ensinaram muitas coisas de como ensinar na prática dos ouvintes. E eu fiquei pensando como ensinar para os surdos. Não tinha. Durante a faculdade de pedagogia, não tinha uma didática própria para o surdo. E eu fui começando a fazer, fui começando a criar, começando a adaptar de como ensinar os conteúdos, as atividades, como trabalhar com muita coisa e meu sentimento para poder aprender, ensinar e adaptar muito para as escolas. A faculdade não conhece a metodologia do surdo. Eu fui procurando muito sozinha, contato com outros professores surdos, fui procurando no Rio de Janeiro alguns contatos, algumas pessoas que eu sabia que tinham material para ensinar as crianças surdas. Então hoje eu vejo que os meus alunos conseguem. Que eles conseguem atender em língua de sinais. Que a primeira língua é língua de sinais. Eles têm que saber. Eles vêm de casa não entendendo nada. É igual, eles sinalizam, mostram gestos, apontam. E eu não consigo entender, a comunicação é difícil. E eu começo ensinando muita coisa para os pequenos. Agora, esse ano, eu já percebo que eles sabem muito mais, que eles têm muito mais fluência em língua de sinais. E é isso que eu consigo, que eu sinto que é especial, eu conseguir adaptar e ensinar em língua de sinais. Sim, muito obrigada. Nada. Muito obrigada.